Oi, boa noite para todo mundo. Vamos entrando aí na live. Hoje a nossa live vai ser sobre iluminação para o quarto do bebê, tá? Então vamos esperar uns minutinhos só para o pessoal ir chegando e entrando. Oi Maria, oi Rayane, oi Jana, oi Natália, Priscila, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas em mais uma aula, mais uma segunda-feira. Gente, para quem não está acompanhando, toda segunda-feira tem aula ao vivo aqui no Instagram, tá? Sempre 18h30. Então, a cada segunda-feira a gente tem um tema diferente. E o tema hoje vai ser sobre a iluminação do quarto do bebê. Oi Mari, oi Keila, oi Tati, oi Fê, oi todo mundo. Oi Valdilene, Juliana, boa noite todo mundo. Estê, Thalita, vamos entrando. E assim, gente, o quarto do bebê, ele tem uma diferença da iluminação dele para outros ambientes da nossa casa. Isso acontece porque a funcionalidade do quarto do bebê durante a noite é diferente dos outros ambientes da nossa casa. Por exemplo, a gente não tem a necessidade de ter no nosso quarto uma iluminação para uma movimentação noturna, porque essa movimentação ela não acontece. No máximo a gente levanta da cama, vai meio no escuro até o banheiro, que a gente já decorou onde é que fica, né? E a mesma coisa para os outros cômodos da nossa casa. Mas no quarto do bebê, devido ao bebê ter uma atividade até intensa, né, noturna, a gente precisa preparar esse ambiente para que seja possível essa movimentação noturna de uma forma confortável, tanto para nós quanto para o bebê. E como é que a gente faz isso, né? Bom, em primeiro lugar, eu quero começar falando que a iluminação ela é muito importante para qualquer ambiente, né? Então, sempre você deve prestar muita atenção na iluminação, porque ela é muito importante para o nosso conforto e também para o visual. A iluminação ela interfere muito no nosso conforto. Pode não parecer e às vezes a gente não para pensar nisso. Mas se vocês conversarem com qualquer profissional, designer de interiores, arquiteto, eles vão confirmar que realmente a iluminação é um dos pontos de maior atenção nas obras, né, nas casas. E no quarto do bebê não é diferente. Então, assim, a primeira dica que eu quero dar. Se você vai mexer no quarto do bebê com mudança de alvenaria, com gesso ou até com marcenaria, a minha dica é que você pense na iluminação junto com esses elementos, para que você já possa deixar a iluminação, que eu vou explicar durante a live como ela deve ser, mas você já pode deixar essa iluminação preparada, tá? Mas se você não vai mexer nem com marcenaria, nem com gesso, nem com alvenaria, se você não vai mexer com nada de infraestrutura, mesmo assim você consegue, com alguns artifícios, com alguns truques, deixar a iluminação do quarto do bebê bem bacana e bem confortável e bem prática também, tá? Em primeiro lugar, gente, eu quero falar para vocês que a iluminação, ela deve ser sempre amarela. Eu vou colocar uma foto aqui, tá? Eu vou compartilhar uma foto aqui com vocês. Essa foto aqui, essa foto virou um meme, né? Rodou a internet alguns dias atrás, né? E o meme dizia assim, o mundo é dividido entre as pessoas que usam luz branca e as pessoas que usam luz amarela. Então, nos quartos, principalmente, é imprescindível que vocês usem a luz amarela. Eu sei que vai ter gente que vai me dizer, Júlia, eu não gosto de luz amarela. Mas geralmente as pessoas que não curtem luz amarela é porque tem um certo trauma com o mau dimensionamento da quantidade de luz. Muitas pessoas usam a luz amarela com pouca luz e realmente o ambiente fica escuro. Então você tem que fazer o dimensionamento da quantidade de luz da forma certa. E dessa forma a luz amarela vai sim iluminar, tá? Existe uma diferença bem grande no nosso conforto visual, no nosso relaxamento, quando a gente entra num ambiente de luz amarela e de luz branca. Dias atrás eu até postei aqui no Instagram sobre o quanto o ser humano, sem querer, acaba perseguindo e se assemelhando à natureza em muitas coisas.
E na nossa decoração da nossa casa, quanto mais a gente busca se assemelhar à natureza, mais bonito, confortável, elegante fica. Então eu expliquei que uma das coisas é justamente a luz amarela. A luz do sol, ela é branca ou ela é amarela? Ela é amarela, né? Então isso nos traz um estado muito mais confortável. Isso nos faz bem porque nos dá uma impressão de luz solar. Diferentemente da luz branca, que vai nos remeter talvez a um escritório que realmente precisa de uma iluminação mais branca, até para manter a atenção ligada, ou de uma sala de cirurgia, ou de um consultório médico, que às vezes realmente precisa dessa iluminação branca. Mas para o nosso conforto, para o nosso relaxamento, o ideal é que seja a luz amarela. Existe lâmpada comum amarela? O que você chama de lâmpada comum? Mas sim, existe todo tipo de lâmpada amarela, tá? Você vai na hora de comprar, você vai ver lá, vai ter amarela e vai ter branca, tá? Vai estar escrito na embalagem. Então, assim, muita gente ainda tem aquela ideia de que uma lâmpada num cômodo vai ser suficiente para iluminar. E não vai, gente, tá? O problema muitas vezes não é o fato de ser amarela ou branca, o fato é que existe pouca iluminação. Antigamente, realmente se usava aqui no sul a gente chama de foco, né? Foco é aquela lâmpada no meio da sala, uma lâmpada para iluminar uma sala de 15 metros quadrados. É óbvio que isso não vai funcionar, é óbvio, vai ficar escuro, ok? Então, hoje em dia, a gente já dimensiona muito melhor. Por exemplo, eu tô aqui num quarto de 9 metros quadrados e no meu plafond aqui tem 4 lâmpadas, tá? Então, essas lâmpadas são o necessário para iluminar. Se tivesse uma lâmpada aqui, estaria super, hiper, mega escuro. Eu gosto da luz neutra. Sim, a luz neutra é uma opção, tá? É com certeza bem melhor do que a luz branca. Então, gente, para quem tá entrando agora, tá? Primeira coisa, entre luz branca e luz amarela, no quarto sempre luz amarela, tá? O quarto com luz branca, você entra, já dá uma tristeza no coração, porque não dá uma sensação gostosa, não dá uma sensação de aconchego, tá? Isso vale para toda a casa, exceto escritório e cozinha, que se você quiser colocar luz branca é aceitável, mas você pode também usar luz amarela se você quiser. Mas no quarto é sempre luz amarela, tá? E aí assim, essa vai ser a iluminação principal. Deixa eu trocar a foto aqui para vocês verem, aqui para vocês entenderem, ó. Existe iluminação... Por quê, ó? Essa luz que a gente tá falando, a luz principal, é essa luz que fica aqui no meio do quarto, tá? E aí agora eu vou falar para vocês sobre a iluminação secundária, que também deve ser amarela, ok? Deixa eu mostrar para vocês o que é uma iluminação secundária. Isso que vocês estão vendo aqui é um exemplo, 2 exemplos na verdade, de iluminação secundária. Vocês estão vendo um abajur e vocês estão vendo uma iluminação de LED, tá? Então justamente essa iluminação secundária, ela pode vir de um LED, de um abajur, de uma luminária, de uma dicróica. Por isso que eu falei que se você vai mexer com gesso ou com marcenaria, você já pode aproveitar para incluir na infraestrutura ou um LED ou uma dicróica. Dessa forma, você já fica com uma iluminação secundária resolvida. Caso você não vá mexer com esses itens, você pode adicionar uma iluminação secundária através de luminárias, abajures, né? Objetos soltos que não dependam de serem instaladas na infraestrutura, no gesso, na alvenaria ou na marcenaria, tá? Uma opção bem legal que eu gosto bastante é nos nichos, tá? Aqui eu tenho uma foto aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui tem alguns nichos, esses nichos são de gesso, né, de drywall, mas eles poderiam ser também de marcenaria. E eu gosto bastante das dicróicas nos nichos, porque já traz aí uma iluminação secundária, além de deixar o quarto bem bonito, tá? E por que, Júlia, que precisa tanto dessa iluminação secundária? Gente, precisa porque à noite a movimentação no quarto do bebê ela ocorre de forma intensa. Seja para você amamentar, ou seja para você trocar a fralda, ou as duas coisas. Geralmente a gente faz as duas coisas de madrugada mais de uma vez. Então você precisa ter uma iluminação que te atenda de forma que você enxergue o que você está fazendo, mas que não desperte o bebê. Ou seja, você não vai simplesmente ligar a luz inteira do quarto para o bebê despertar.
até ele vai ficar incomodado com aquela luz, né? Você tá dormindo e vem uma luz nos seus olhos, você fica incomodado com aquilo, o bebê vai despertar, não é a ideia. A ideia é manusear o bebê de forma mais suave possível para que ele não desperte durante a madrugada. E também que você enxergue, porque se você fizer tudo no escuro, não vai dar certo, né? Você não vai enxergar aquilo que você está fazendo. Você precisa verificar se o bebê de fato está mamando, está sugando, tem que enxergar certinho para limpar ali o bumbum do bebê, para trocar a fralda do bebê, tá? Então é por isso que a iluminação do quarto do bebê, ela é diferente de um quarto normal, porque o seu quarto, o meu quarto, a sua sala, não precisa de iluminação secundária. Você pode até colocar, porque você acha bonito, né, porque ela é mais decorativa, mas ela não tem essa função tão funcional realmente de praticidade e de necessidade, tá? Deixa eu colocar umas fotos aqui para vocês de ideias, tá? Aqui é dicróica embutida no nicho, mas tem outras formas também. Aqui, por exemplo, ela tá em dicróica no próprio gesso, né? Então você vê que a iluminação principal está apagada e a iluminação secundária está acesa. E agora uma coisa bem importante, tá, gente? A iluminação secundária, você sempre tem que cuidar para posicionar ela de forma que ela não fique na cara do bebê. Porque se isso acontecer, ela não vai ajudar, né? A ideia é justamente que seja uma iluminação mais difusa, que não fique tão próxima do bebê. Então esse exemplo aqui, por exemplo, é bom, por quê? Porque a iluminação está focada mais para a janela e o berço está deslocado. Você está vendo que está iluminando, mas que não está aquela luz direto na cara do bebê, nem no berço, nem no trocador e nem na almofada de amamentação, que são os locais onde o bebê vai estar durante a noite. Deixa eu dar mais um exemplo aqui para vocês, ó. Um exemplo do que não fazer, no caso, tá? Ó. Esse aqui é um exemplo de como não fazer. Vocês estão vendo que tem um abajur exatamente em cima da poltrona de amamentação. Acontece que o bebê vai estar aqui no colo da mãe, olhando diretamente para onde? Para dentro daquele abajur. Então a luz vai ficar diretamente nele, obviamente ele vai ficar incomodado e também vai despertar totalmente, tá? Esse abajur não estaria errado se ele estivesse virado para o lado contrário. Bastaria virar a cúpula para o outro lado, de forma que a iluminação ficasse mais difusa. Difusa é quando ela fica mais assim espalhada, assim, mais na penumbra, sabe? Não fica aquela luz forte, aquele foco tão forte, né? Que vai deixar o bebê até incomodado, porque a gente também não gostaria que tivesse se alimentando com uma luz aqui na nossa cara, né? Muitas vezes a gente tem que até fechar os olhos, porque realmente não consegue receber tanta luz, tá? Então tem que prestar atenção nisso. Eu já vi muita gente colocando, por exemplo, abajur em cima da cômoda, né? Não dá certo, gente. Por quê? Porque para nós que estamos de pé, muitas vezes acaba que o abajur ele fica difuso. Mas para o bebê que está deitado na cômoda, às vezes está vendo até o abajur por baixo, olhando diretamente para a lâmpada do abajur. Porque às vezes o abajur é aberto embaixo e fechado em cima. Mas você sempre tem que analisar as coisas pela ótica da visão do bebê e não a nossa, né? E isso às vezes é diferente. Nós estamos sentadas olhando para frente. O bebê está aqui deitado olhando para cima. Então, se a gente tiver uma dicróica, ou um pendente, ou um abajur bem em cima da nossa cabeça, não vai nos incomodar tanto, porque os nossos olhos estão para frente e não para cima. Mas os olhos do bebê estão para cima, ok? Então, a gente sempre tem que prestar atenção nisso. Mesma coisa quando vocês forem usar o LED. Deixa eu colocar a imagem aqui para vocês. Aqui vocês estão vendo, eu coloquei antes essa mesma imagem, aqui ó. Vocês estão vendo que esse quarto, ele tem um detalhe de LED, e o LED, a fita de LED está para cima. Tem tipo um roda-teto ali, ou uma prateleirinha, não consigo enxergar muito bem, mas tem uma barra de algum material ali, e o LED está para cima e não para baixo. Por quê? Porque se o LED estivesse para baixo, provavelmente iria chamar muito a atenção do bebê, porque o bebê estaria deitado no berço, olhando diretamente para esse LED. E dessa forma, como o LED está para cima daquela barrinha,
o LED ilumina, mas de forma mais difusa. Nós que somos adultos até conseguimos às vezes ver melhor o LED, mas o bebê que está no berço não vai conseguir enxergar esse foco mais forte de luz, vai ver somente aquela iluminação mais difusa, tá? Mesma coisa quando é feito na parede, deixa eu achar a foto aqui, ó. Aqui, ó. Procurar sempre deixar o LED para fora, ok? Não para dentro. Vocês estão vendo ali que tem um LED e que tem um abajur, mas vocês podem notar que aqui no berço onde o bebê está deitado, a luz não pega diretamente nele, tá? Por isso que a gente tem que evitar, às vezes, fazer roda meio na parede e colocar LED, de forma que vai ficar muito perto dos olhos do bebê, tá? A gente tem que cuidar muito bem. Se for fazer isso, é bom fazer uma paredinha e colocar o LED por dentro, de forma que aquela iluminação fique mais difusa, não fique essa barra tão iluminada, porque vai acabar chamando atenção e incomodando o bebê. Beleza? Vocês estão entendendo, gente? Me manda aí no chat. Captei vossa mensagem. Ou manda pergunta, tá? Eu quero saber se vocês estão entendendo exatamente o que eu tô querendo falar. Além disso tudo, ainda é possível instalar um aparelho chamado dimmer, tá? O dimmer é um aparelho que vai ajustar a intensidade da luz. Só que isso tem que ser feito com eletricista, tá? Tem que instalar esse aparelho. Eu não sei se é toda a instalação elétrica que permite, enfim, aí vocês têm que conversar com o eletricista, porque é uma ideia legal também de você ter uma iluminação principal, mas de forma que você possa reduzir, que é mais ou menos isso aqui que a gente faz com o ring light, ó. Aqui, ó, tá vendo? Eu tô apertando o botão e tô reduzindo, ou tô apertando o botão e tô aumentando. Isso aqui também é possível fazer. Eu não sei se é todas as instalações, tá? Mas você pode entrar em contato com o eletricista, que com certeza eles já vão dar aí esse direcionamento para vocês, tá? Bom, vamos lá. Júlia, tá, mas o que eu vou lá na loja, eu já entendi, tem que ter iluminação principal, iluminação secundária, elas têm que ser independentes para poder ligar só a secundária durante a noite, tem que ser amarela, mas eu vou amanhã na loja de iluminação e o que exatamente que eu vou comprar? Bom, para iluminação principal, você pode usar várias coisas, você pode usar o plafond, que é esse mais quadradinho que a gente usa em qualquer ambiente da casa, deixa eu colocar a foto aqui dele para vocês, que é esse. Esse aqui ele é de sobrepor, é para um teto que não tem gesso, tá? Então você sobrepõe na laje. Ou se tiver gesso, você vai comprar um que é igual, só que ele é embutido no gesso, tá? Esse é o básico que você vai usar em qualquer ambiente da sua casa. Se você quer usar algo mais direcionado para o infantil, você também pode, tá? A gente tem que lembrar que o quarto de bebê, quarto infantil, tem meio que uma licença poética para usar algumas coisas que a gente não usaria no resto da nossa casa. Claro que lembrando que quarto do bebê não é parque temático, não é circo, né? A gente tem que dosar muito bem aí para não virar um carnaval. Mas eu particularmente acho que a iluminação é uma das partes mais legais de se brincar no quarto da criança. Até porque muitas vezes não é caro, às vezes você mesma consegue até improvisar, fazer algumas coisas sozinha, e eu acho que é um ponto muito bacana de ser trabalhado. Então você pode usar esse plafond normal, você pode usar um pendente, você pode usar mais um lúdico. Então eu vou mostrar aqui algumas ideias para vocês que eu separei aqui para a iluminação principal, que eu acho que pode ser bacana. Deixa eu achar aqui, ó. Calma lá, gente, vamos chegar lá. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem lustre, tá? Esses lustres aqui, ó. Esse aqui é um tipo de um pendente com duas cúpulas. Então, ela é forrada de tecido, mas pode ser forrado também de palha, fica muito bonito. Esse aqui é um plafond, esse do lado que tem os bichos ali também é um plafond, quer dizer, fica grudado lá no teto, né? Não fica pendente, fica grudado. Plafond é quando fica grudado no teto e pendente é quando fica o fiozinho, tá? Então ele fica um pouquinho mais baixo. Então, assim, eu acho que é bacana de brincar, eu acho que dá pra fazer uma brincadeira legal, às vezes trabalhar no tema do quarto das crianças, eu acho que fica bem bacana, tá? Então você pode viajar aí um pouco na iluminação. E na iluminação secundária, mais ainda, né? Porque a iluminação secundária muitas vezes acaba sendo até um objeto decorativo, tá? Então você pode usar uma luminária de piso,
que é bem alta. Você pode usar uma luminária de mesa com fio ou sem fio, né? Ou com LED, no caso com pilha, ou com carregamento USB, que hoje é bem comum. Deixa eu mostrar aqui para vocês umas opções, ó. Eu salvei aqui uma foto de uma luminária, de piso, que eu amei, aqui ó, por exemplo, é uma luminária de piso. Vocês estão vendo que ela tem a estrutura toda em madeira, então já ajuda também naquela coisa que eu sempre falo, de trazer um pouco de madeira, um pouco de elementos naturais. E essa aqui pode ser usada, por exemplo, do ladinho da poltrona. Só, por favor, não coloquem o foco direto na cara do bebê, como eu acabei de explicar. Mas você pode colocar aí a lâmpada mais virada ao contrário, contra a parede, fazer uma coisa mais difusa. Mas ela é super moderna, super bonita e não ocupa espaço na mesinha lateral, por exemplo. Tá? Ou você pode usar algo assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa aqui é uma luminária que funciona com bateria. Gente, quando eu tinha loja de bebê, eu não vencia fazer pedido disso aqui, tá? Porque tem vários formatos. Aqui eu escolhi de unicórnio. Quando tá apagado, ele é um objeto decorativo em cima da mesa. Quando tá aceso, é uma luminária. E assim, ele é com bateria, aquelas pilhas mais largas, baterias que você compra no mercado, acho que é 9 volts, se não me engano. Então assim, não tem fio. Eu sou fã das luminárias sem fio para quarto de bebê, porque eu acho que o fio, quando a criança cresce um pouquinho, tem alguns meses, começa a engatinhar, a primeira coisa que ela vai fazer é ir naquele fio, puxar, vai derrubar a luminária, vai dar acidente, vai quebrar a luminária, pode cair em cima do bebê, ou pior, ele vai lá na tomada colocar a mãozinha para tirar aquilo da tomada. É algo que chama a atenção do bebê. Então, como a ideia é deixar no quarto, né, por algum tempo, você não vai comprar para deixar 2 meses, a ideia é que aquilo dure no quarto, eu acho muito inteligente que você compre uma iluminação sem fio, justamente para evitar esse tipo de acidente, tá? Tem esse tipo aqui também, ó, que tá bem alta agora, que são esses aqui, que compra aí na Shopee, na Shein, enfim, em vários sites. Eu até pesquisei, esse aqui tava 40 e poucos reais. É um bichinho carregado por USB. Eu tenho aqui em casa esse aqui, ó, no quarto dos meus filhos, que é aquela lua, sabe? Que todo mundo já recebeu propaganda disso aqui, eu acho. Então, eu tenho porque o quarto deles é de astronauta e ela tem carregamento USB. Infelizmente tá descarregada, eu esqueci de carregar hoje pra mostrar pra vocês, mas ela tem várias cores, então é bem assim, eu paguei bem baratinho também. Então também é uma ótima fonte de luz secundária, porque ela já é uma luz difusa, quer dizer, ela é opaca e tem aquela luz que não fica na cara, sabe? Então ela é uma luz bem difusa e é uma ótima opção para iluminação de quarto de criança. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu quero mostrar. Tá, ou aquele abajurzinho normal, tá? Aqui, ó. Abajurzinho de cúpula normal, pode ter bichinho, pode ter ursinho, pode não ter, você acha até na internet bem baratinho. Você pode fazer uma decoração na cúpula combinando com o enxoval, você pode comprar um bem baratinho e colocar um ursinho, um amigurumi ao redor, aí você vai usar a sua criatividade, tá? Então assim, gente, quanto mais difusa a iluminação secundária, melhor, tá? Outro artifício que você pode usar, que funciona tanto para iluminação quanto para decoração, são os apliques na parede. Deixa eu procurar aqui, ó. Ó, apliques na parede. Nuvens, pipas, luas, letras, já vi de tudo, tá? Também é uma ótima forma de trabalhar a iluminação, porque como o LED fica por trás do objeto, você vê que a iluminação por si só já fica difusa, né? Não fica aquela fita de LED gritando na cara do bebê, tá? Também você consegue trabalhar um pouco mais os formatos, né? O lúdico, enfim. Então, mesmo quando tá apagado, né, durante o dia, tem as nuvenzinhas ali, enfim, tem alguma coisa de decoração envolvendo também, tá? Então, a gente viu, assim, que a iluminação ela é importante para o relaxamento, é importante para nossa segurança até ali durante a noite, nossa e do bebê, é importante para praticidade. E também é importante para deixar o quarto bonito, aconchegante, né? Traz essa coisa do aconchego. É diferente você ter um ambiente lá com uma lâmpada de luz branca e você ter um ambiente que tem uma iluminação principal amarela, que tem uma iluminaçãozinha secundária, mesmo que seja uma iluminação de um abajur, de uma luminária
simples de mesa, não precisa ter 1000 LEDs, 1000 dicróicas, 1000 coisas, porque às vezes a gente tem a impressão que para fazer uma iluminação bacana, a gente tem que fazer uma reforma na casa, né? E não, a gente consegue usar esses artifícios. O ideal é acender apenas quando formos trocar fralda ou dar mamar, né? Para dormir e deixar tudo apagado. Sim, tá? Quanto mais escuro, melhor, beleza? Você vai ligar apenas quando for necessário. Outra coisa que eu esqueci de falar. Essas luminárias aqui, ó, como a lua e outras, que tem várias cores, gente, o ideal é que se você for deixar ligada, enquanto você tá ali dando mamar ou trocando, enfim, o ideal é que você deixe ligada sempre na luz de cor vermelha, laranja, as mais avermelhadas, tá? Porque essas não atrapalham a produção de melatonina. Enquanto se você deixar acesa, por exemplo, uma luz azul durante a noite no quarto, dizem os especialistas que a nossa produção de melatonina fica prejudicada. Nossa não, do bebê, né? Então, e o bebê precisa dessa produção de melatonina que se regule cada vez mais, tá? Então a gente não pode atrapalhar esse processo, tá? Então, se por um acaso você quiser deixar uma luz, né, mais difusa, mais fraquinha, acesa durante a noite, pelo menos que ela seja vermelha, tá bom? Então é isso, gente. Então a iluminação tem essa função aí de aconchegar, de iluminar e também de enfeitar o quarto dos nossos bebês e para os nossos filhos. E lembrando também que a luz é super importante para higiene do sono. Para quem não sabe, a higiene do sono é aquele ritual antes do bebê dormir que vai ensinando o bebê que aquela hora é hora de dormir para que ele já vá aos poucos adormecendo. Geralmente depois do banho. Dá um banho, dá um mamar, já deixa aquela luz difusa no ambiente, já apaga a luz principal, já vai escurecendo, o bebê já vai entrando no modo soninho, tá? Então isso também é muito importante, porque se você deixar aquela luz gritando lá ligada, o bebê não vai entender que aquele é o momento dele dormir, tá? E é assim que a gente acostuma o bebê e a criança, para eles entenderem, opa, agora é hora de eu começar a desligar. Então isso é importante que vocês façam desde o primeiro dia, ok? É óbvio, né? No primeiro dia, nas primeiras semanas, não vai ter aqueles horários certinho, você não vai conseguir botar uma rotina, mas do jeito que der, tá? Do jeito que der, você vai iniciando essa higiene do sono, que aos poucos você vai ver que a sua rotina vai entrar de uma forma que vai chegar ali, sei lá, 6 horas, 6h30, 7 horas, não sei qual é a hora aí na sua casa, que você vai iniciar aquela higiene do sono, o seu bebê automaticamente já vai relaxar e vai entrar no modo de dormir, tá? E a iluminação é muito importante que ela seja compatível com isso. Porque se você não tem essa iluminação, você não vai ficar no escuro e você também não vai querer deixar a iluminação principal ligada, porque não vai funcionar, tá bom? Então, pensando sempre na funcionalidade e também no visual. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Vamos lá, já falei tudo que eu tinha pra falar. Ah, eu quero dar mais um exemplo que eu tenho no meu quarto. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Ai, vou ter que desligar aqui, mas... Eu tenho esse aparelhinho aqui, ó. Ai, nem sei ler a marca aqui, tá meio apagado, mas eu comprei na internet. Ele é uma luminária e é também um difusor, um umidificador, tá? Então você pode aqui, ó, colocar água, você pode colocar uma gotinha de óleo essencial, aí você tem que ver com o pediatra do seu filho o que pode, né, de óleo essencial e tal. E daí aqui sai o vapor e aqui você configura pra ficar iluminado. Então aqui também é uma luz bem difusa. O umidificador é interessante se você mora num lugar muito calor e precisa ligar o ar-condicionado, tá? Porque às vezes o ar acaba ressecando as vias aéreas do bebê, e é justamente por isso que eu tenho esse aqui pra mim, né? Não serve só pro bebê, mas pro bebê mais ainda, porque ele tem as vias aéreas bem pequenininhas, então qualquer coisa que resseca ali dentro, fica aquela melequinha seca, já incomoda o bebê respirar e tal. E ligar e desligar o ar-condicionado muitas vezes também não é uma opção, porque também o bebê não vai dormir bem, né? Então essa aqui também é uma opção que é 2 em 1, tá? É um umidificador, difusor, se você quiser você pode botar só água, tá? Ou você bota água com óleo essencial. E iluminação também. Enfim, hoje em dia a internet tá cheio desses aparelhos de iluminação e difusor e umidificador e tal, e eu acho super válido, tá? Eu acho que é uma ótima forma de você ter essa iluminação secundária
como eu falei antes, sem ter que fazer uma obra, gastar com marcenaria, com LED, com gesso, com dicróica. Se você quiser e puder, tudo bem, mas se você não quiser ou não puder ou já fez isso, não tem mais como voltar atrás, você consegue sim ajeitar a iluminação do quarto do seu bebê com outros detalhes. Beleza, gente? Então é isso. Encerramos por aqui. Uma satisfação tê-las mais uma segunda-feira e convido vocês para a próxima aula da próxima segunda-feira às 18h30. Quem não tá no grupo de aviso, gente, clica lá no link da minha bio, tá? Entra no grupo, porque lá no grupo de avisos eu sempre vou avisar vocês que lembrar que vai ter aula, falar qual vai ser o tema. E também tem o botão lá do meu curso Enxoval Sem Neura. O meu curso, nele tem, por exemplo, uma aula só de iluminação, né, dentro do curso. Tem tudo que vocês imaginarem para quarto de bebê, puericultura, roupinha, mala de maternidade, enxoval, tudo, tá? Então basta clicar lá onde está escrito Enxoval Sem Neura e fazer a sua inscrição, beleza? Um beijo e até mais!